Você já leu a Bíblia e se perguntou quem exatamente eram os hebreus? Qual é a diferença entre um israelita e um judeu? Eles são todos iguais ou significam coisas diferentes? Esses nomes aparecem muitas vezes nas Escrituras. Às vezes, parecem ter o mesmo sentido, outras vezes, claramente não. E ainda assim, muitos crentes hoje em dia não sabem o que distingue cada um deles. Neste vídeo, vamos olhar para a Bíblia e explorar o verdadeiro significado desses três grupos. No final, você vai entender como a própria Bíblia descreve cada um deles e por que compreender essa diferença é importante para a sua fé hoje. Como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, fique por aqui. Vamos caminhar por uma história que começa com Abraão, passa pela nação de Israel e chega ao povo judeu no tempo do Novo Testamento. Vamos começar com a primeira pergunta. Quem eram os hebreus? A primeira menção da palavra hebreu na Bíblia está em Gênesis 14:13. Diz assim: um homem escapou e contou a Abrão, o hebreu. Isso é importante. De todos os títulos que poderiam ter sido usados, pastor, viajante ou até servo de Deus, ele é chamado de Abrão, o hebreu. Mas o que hebreu realmente significa? A palavra vem do termo original hebraico ivri, que se refere a alguém que atravessou algo. Especialistas em língua bíblica explicam que está ligada ao verbo avar, que significa passar por ou atravessar. Então, por que Abraão foi chamado de hebreu? Porque quando Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus e depois de Harã, Abraão atravessou um grande rio, o Eufrates, e entrou em Canaã. Isso está em Gênesis 12, 1-5. Mas não foi só uma questão geográfica. Essa travessia tinha um sentido mais profundo. Abraão não apenas mudou de lugar, ele deixou de adorar muitos deuses para seguir o único Deus verdadeiro. Ele saiu da vida antiga para um novo futuro, da sua terra natal para a terra prometida por Deus, de uma identidade passada para se tornar o antepassado de muitos povos. Por isso, quando ouvimos Abrão, o hebreu, devemos pensar em alguém que deixou tudo para trás e começou uma nova caminhada com Deus. E esse título não parou em Abraão. José, quando estava preso no Egito, disse ao copeiro do faraó em Gênesis 40:15, fui tirado da terra dos hebreus. Mesmo longe de casa, ele se identificava com aquela linhagem. Em Êxodo 1:15-16, quando o faraó ordena a morte dos recém-nascidos, o texto diz: o rei do Egito falou com as parteiras que ajudavam as mulheres hebreias. Isso mostra que até os egípcios sabiam que os descendentes de Abraão eram chamados de hebreus. De fato, em boa parte do Antigo Testamento, hebreu é geralmente um nome usado por quem estava fora do povo. Egípcios, filisteus e outros se referiam a eles como hebreus. Pessoas que se destacavam, seguiam um só Deus e viviam de maneira diferente. Em 1 Samuel 14:11, quando os filisteus veem os soldados israelitas saindo das cavernas, eles dizem: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Para outros povos, a palavra hebreu era um rótulo, marcava o povo de Deus como distinto. Eles não eram como os demais. Então, no início, o termo hebreu não era principalmente sobre etnia, mas sobre uma relação com Deus. Representava a identidade de Abraão como alguém escolhido por Deus, chamado para sair da vida antiga e entrar numa aliança. Agora vamos continuar com a história do povo escolhido por Deus. O neto de Abraão, Jacó, vive um dos momentos mais marcantes da Bíblia. Em Gênesis 32:28, depois de lutar a noite toda com um mensageiro celestial, Jacó recebe esta mensagem: você não se chamará mais Jacó. A partir de agora, seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Esse momento mudou tudo. Jacó recebeu um novo nome, Israel.
A partir daí, seus 12 filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. É daí que vem o nome israelita. Um israelita é alguém descendente de Jacó, o homem renomeado Israel. Os filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer, se tornaram os líderes dessas tribos. Em Êxodo 1:7, vemos como suas famílias cresceram rapidamente no Egito. Os filhos de Israel tiveram muitos filhos, tornaram-se numerosos e muito fortes, ao ponto de encherem a terra. O que começou com uma família virou uma nação inteira. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele se apresentou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que ainda se identificava com os seus descendentes, os israelitas. Por todos os livros de Moisés e depois em Josué, Juízes, Samuel e Reis, o povo escolhido por Deus é chamado de israelitas, ou filhos de Israel. Eles foram a nação que Deus libertou da escravidão no Egito, guiou pelo deserto e levou para a terra prometida. Em Deuteronômio 7:6, Deus diz: "Vocês são santos para mim. De todos os povos da terra, eu escolhi vocês como meu povo especial." Ser israelita não era apenas ter os antepassados certos. Era fazer parte de uma nação separada para o propósito de Deus. Mas com o tempo, tudo mudou. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. A parte norte continuou a se chamar Israel, formada por 10 tribos. A parte sul passou a se chamar Judá, que incluía as tribos de Judá e Benjamim, além de muitos levitas que permaneceram perto do templo. O reino do norte logo se afastou de Deus. Criaram ídolos em forma de bezerros de ouro e deixaram de adorar no templo em Jerusalém. Profetas como Elias, Oséias e Amós os alertaram muitas vezes, mas eles não ouviram. E então veio o juízo. 2 Reis 17:6 nos conta o que aconteceu. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria, levou o povo de Israel para a Assíria, espalhou-os por lugares como Hala, o rio Habor e cidades na terra dos Medos. Esse evento aconteceu em 722 a.C. As 10 tribos do norte foram levadas pelos assírios e nunca mais voltaram como um povo unido. A partir daí, ficaram conhecidas na história como as tribos perdidas de Israel. Só restou o reino do sul, o reino de Judá. Sua capital era Jerusalém, e o templo ainda estava lá como centro da adoração. Embora o povo de Judá também pecasse e desobedecesse, Deus decidiu preservá-los, por causa da promessa feita a Davi. Em 2 Reis 8:19 está escrito: "Mas o Senhor não destruiu Judá por causa de Davi, seu servo. Ele havia prometido manter uma luz acesa para ele e seus descendentes para sempre." Dessa nação que permaneceu, surgiria a próxima identidade importante nas Escrituras: os judeus. Então, quem exatamente são os judeus? Esse é o terceiro nome principal que a Bíblia usa para descrever o povo de Deus. O termo judeu vem do nome Judá, um dos 12 filhos de Jacó, cuja tribo se tornou uma das mais importantes entre os descendentes de Israel. Em Gênesis 49:10, quando Jacó abençoa seus filhos, ele diz sobre Judá: "O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e os povos o obedecerão." Desde o início, a família de Judá foi escolhida para liderar. Foi da linhagem de Judá que vieram os reis, Davi, Salomão e, por fim, o Salvador prometido, Jesus Cristo. Quando a nação foi dividida após a morte de Salomão, a tribo de Judá formou o núcleo do Reino do Sul. Junto com ela estavam a tribo de Benjamim e muitos levitas que continuaram próximos do templo por causa das funções sacerdotais. Quando o Reino do Norte foi destruído pelos assírios em 722 a.C., só restou o sul,
Com o tempo, o povo desse reino passou a ser chamado de Yehudim, ou judeus. Mais tarde, quando a Babilônia atacou Judá, as consequências foram graves. Em 2 Reis 25:11, lemos: Nebuzaradã, o comandante da guarda, levou cativos os que restaram na cidade, junto com os que haviam se rendido e o restante da população. Mas mesmo levados para longe da terra, sua identidade não desapareceu. Eles já não eram chamados principalmente de israelitas. A partir desse momento, passaram a ser conhecidos como judeus. Durante o exílio na Babilônia, esse nome se tornou o título padrão para o povo que ainda seguia a aliança. Em Esdras 4:12, uma carta enviada ao rei da Pérsia diz: que o rei fique sabendo, os judeus que vieram da sua parte voltaram para Jerusalém. Estão reconstruindo essa cidade rebelde e perigosa. Veja que o termo usado aqui é judeus, não israelitas. Vemos isso claramente também no livro de Ester, que se passa no Império Persa. Várias vezes o povo de Deus é chamado de judeu. Em Ester 2:5, lemos: na fortaleza de Susã vivia um certo judeu chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Percebeu algo importante? Mordecai era da tribo de Benjamim, mas ainda assim foi chamado de judeu. Isso nos mostra algo significativo. Nessa época, o termo judeu se referia a qualquer pessoa que fazia parte do povo da Aliança de Deus no Reino do Sul. Já não se limitava apenas aos descendentes de Judá. Quando chegamos ao Novo Testamento, judeu se tornou o nome mais comum para o povo de Deus. Quando os magos chegaram a Jerusalém procurando por Jesus, perguntaram: como está em Mateus 2:2? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos o interrogou diretamente. Em João 18:33, ele perguntou: você é o rei dos judeus? E quando Jesus foi crucificado, a placa colocada sobre sua cabeça dizia, como em Mateus 27:37, este é Jesus, o rei dos judeus. Desde o nascimento até a morte, Jesus foi reconhecido como judeu, o herdeiro prometido de Davi e o leão da tribo de Judá. O apóstolo Paulo também usou esses diferentes nomes para o povo de Deus em suas cartas. Em Romanos 11:1, ele escreveu: será que Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão da tribo de Benjamim. Paulo era judeu por cultura e origem. Seguia os costumes do povo de Judá. Também era israelita, com raízes familiares ligadas a Jacó. E era hebreu, parte da antiga família da aliança iniciada com Abraão. Em Filipenses 3:5, Paulo se descreve assim: fui circuncidado ao 8º dia. Sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu nascido de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Pela identidade de Paulo, vemos como os 3 termos, hebreu, israelita e judeu, podem se unir numa só pessoa. Cada nome revela parte da história. Agora que vimos os 3, vamos conectar os pontos e entender como todos se encaixam no plano maior de Deus. A palavra hebreu nos leva de volta a Abraão. Em Gênesis 14:13, lemos: então alguém escapou e contou a Abrão o hebreu. Esse título, hebreu, foi a primeira forma de identificar o povo escolhido por Deus. Marcava Abraão como o homem que deixou os falsos deuses, sua família e sua terra para seguir o único Deus verdadeiro. Hebreu representa a base. É o termo mais amplo dos 3. Todo filho de Abraão por meio de Isaque e Jacó é hebreu, mas isso também inclui outros descendentes de Abraão, como os filhos de Ismael e Esaú. Ou seja, embora todos os israelitas sejam hebreus, nem todos os hebreus são israelitas. É aí que o termo israelita se torna mais específico. Refere-se apenas aos descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel depois de lutar com Deus.
Gênesis 32, 28 registra essa mudança. E em Êxodo 3,15, Deus fala da sarça ardente, dizendo: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este é o meu nome para sempre, assim serei lembrado por todas as gerações. 12 filhos de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Um israelita não era apenas um hebreu, era parte de um grupo específico separado pela aliança de Deus. Mas depois que o reino se dividiu e as tribos do norte foram levadas pela Assíria, como vimos em 2 Reis 17, o termo israelita foi sendo menos usado no dia a dia, embora ainda tivesse valor histórico e espiritual. O nome judeu é o mais específico dos 3. Vem diretamente de Judá, a tribo líder do Reino do Sul. Depois que as tribos do norte foram conquistadas e espalhadas, os que restaram eram, em sua maioria, de Judá, junto com Benjamim e os levitas. Com o tempo, todos passaram a ser conhecidos simplesmente como judeus. As tribos de Benjamim e Levi, junto com Judá, passaram a representar o povo da aliança de Deus. Com o tempo, qualquer pessoa que vivia na região da Judéia, fosse de Judá, Benjamim ou Levi, passou a ser chamada pelo mesmo nome, judeus ou Yehudim. Podemos ver isso claramente em Esdras 4:12, onde uma carta enviada ao rei diz: Informamos ao rei que os judeus que vieram das tuas terras chegaram a Jerusalém. Estão reconstruindo essa cidade rebelde e problemática. Quando chegamos ao Novo Testamento, judeu já era o termo comum para se referir ao povo de Deus. Por isso, quando Jesus foi crucificado, a placa sobre a cruz dizia, como Mateus 27:37 registra: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Então, como esses 3 nomes, hebreu, israelita e judeu, estão conectados? Todo judeu também é israelita, porque os judeus vêm da família de Jacó, e todo israelita é hebreu, pois todos descendem de Abraão, o primeiro a ser chamado de hebreu. Mas existem diferenças importantes. Nem todos os hebreus são israelitas. Abraão teve outros descendentes também, como Ismael, Midian e Esaú. Eles eram hebreus por descendência, mas não faziam parte da nação de Israel. E nem todos os israelitas eram judeus. O povo das tribos do norte era israelita, mas nunca foi chamado de judeu. Esse nome surgiu mais tarde e se aplicava apenas àqueles do Reino do Sul, o Reino de Judá. Esses nomes não se anulam. Cada um destaca uma parte da história. Hebreu fala do começo, com Abraão, o homem que atravessou para uma vida de fé e obediência a Deus. Israelita se refere à nação formada por Jacó e seus 12 filhos, um povo chamado a ser diferente. E judeu representa o que restou após o exílio, a parte do povo de Deus que perseverou e da qual veio o Messias. Cada identidade mostra como Deus cumpriu suas promessas ao longo das gerações, de Abraão a Jacó, a Judá e, finalmente, a Jesus. Apocalipse 5:5 declara: Olhe, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu. Ele é digno de abrir o livro e romper seus selos. Esse leão de Judá, Jesus, é o cumprimento final de cada nome e de cada promessa. Mas talvez você esteja se perguntando: o que tudo isso significa para mim hoje? Por que eu deveria me importar com a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Porque a Bíblia está nos ensinando algo importante. Pertencer a Deus nunca foi apenas uma questão de etnia ou origem familiar. Sempre foi sobre aliança, é sobre a condição do coração. Paulo explica isso claramente em Romanos 2:28-29. Ser judeu não é algo exterior. A verdadeira identidade não vem de rituais ou aparência. Um verdadeiro judeu é aquele que o é no íntimo. Alguém cujo coração foi transformado pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Esse sim recebe a aprovação de Deus e não dos homens. Entendeu? Para Deus, fazer parte do seu povo vai além da descendência ou da tradição. O que realmente importa é o coração.
ser separado para ele de dentro para fora. Então, enquanto Abraão nos deu a identidade hebraica, Jacó nos deu o nome israelita e Judá nos deu o legado judaico. Em Jesus, há algo ainda maior. Por meio de Cristo, Deus uniu judeus e gentios numa só família de fé, uma nova criação, unida não pelo sangue, mas pela graça. Em Gálatas 3:28-29, Paulo escreve: Não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E se pertencem a Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso significa que, se você está em Cristo, compartilha das mesmas promessas feitas a Abraão. Você faz parte da família de Abraão, não por sangue, mas por fé. Romanos 4,16 diz assim: A promessa vem pela fé para que seja garantida pela graça. Assim, ela é garantida não apenas aos que estão debaixo da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão, que é pai de todos nós. E o que isso significa para nós hoje? Significa que as mesmas bênçãos que Deus deu a Abraão, a Israel e aos judeus, agora estão disponíveis a todos que confiam em Jesus. Por meio de Cristo, recebemos a bênção de sermos justificados diante de Deus pela fé, assim como Abraão. Isso está em Gênesis 15:6 e também em Romanos 4:3. Também nos tornamos o povo especial de Deus, como descrito em Deuteronômio 7:6. Recebemos a promessa de uma herança eterna, como está escrito em Hebreus 9:15. E tudo isso é para quem crê, não importa de onde venha ou qual seja seu passado. É por isso que Paulo diz em Romanos 9:6, nem todos os que são descendentes de Israel pertencem de fato a Israel. Em outras palavras, nascer na família de Jacó não significa automaticamente fazer parte do verdadeiro povo de Deus. O povo de Deus sempre foi definido pela fé, não apenas pela descendência. E por meio de Jesus, você e eu agora fazemos parte dessa mesma família da aliança. Efésios 2:19 diz: Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por que tudo isso é importante? Porque nos lembra de duas verdades poderosas. Primeiro, Deus é totalmente fiel. Ele cumpriu sua palavra ao longo das gerações, desde os hebreus, passando pelos israelitas e pelos judeus, mesmo em tempos de exílio e dispersão. Tudo isso apontava para um só objetivo: a vinda de Jesus, o leão da tribo de Judá. Segundo, isso nos mostra que a fé é o que realmente define nosso relacionamento com Deus. Você não precisa ter nascido fisicamente da linhagem de Abraão. O que importa é ter nascido de novo espiritualmente por meio de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus disse a Nicodemos em João 3:3. Eu lhe afirmo com toda certeza, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Sua identidade, aos olhos de Deus, não está ligada à sua herança familiar. O que importa é se o seu coração foi transformado por Cristo. No fim, todos esses nomes, hebreu, israelita, judeu, nos levam a uma só pessoa: Jesus. Ele é aquele que cumpre cada parte do plano de Deus. Toda promessa feita no Antigo Testamento encontra seu sentido nele. Ele está no centro de tudo. Como hebreu, Jesus é o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Gálatas 3:16 diz: As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos descendentes, como se fossem muitos, mas ao seu descendente, que é Cristo. Jesus é esse descendente prometido, aquele por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Quando Abraão atravessou em fé, estava preparando o caminho para Cristo, que mais tarde abriria o caminho para todos atravessarem da morte para a vida. Como israelita, Jesus é o verdadeiro filho de Jacó, aquele que herda todas as promessas feitas a Israel. Em Mateus 2:6, lemos uma citação do profeta Miqueias: E você, Belém, na terra de Judá,
de modo algum é a menor entre os líderes de Judá, pois de ti sairá um governante que apacentará o meu povo, Israel. Esse governante é Jesus, nosso bom pastor. Ele é o israelita fiel que obedeceu a Deus em tudo onde a nação falhou. Enquanto Israel andou pelo deserto, Jesus seguiu a vontade do Pai sem errar. Onde Israel se rebelou, Jesus cumpriu toda a lei de Deus e as palavras dos profetas. Nele, cada promessa feita a Israel encontra o seu pleno cumprimento. Como está em 2 Coríntios 1:20, todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Como judeu, Jesus também tem o direito legal de se sentar no trono de Judá. Apocalipse 5:5 declara isso com clareza. Veja, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu. Ele é digno de abrir o livro e quebrar os seus selos. Ele é o rei dos judeus, o filho de Davi, o Messias, há muito esperado por Israel. A linhagem real nunca se afastou da tribo de Judá até que o prometido Shiló chegasse. Essa profecia de Gênesis 49:10 se cumpre em Cristo. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence. Mesmo quando foi crucificado, a verdade foi declarada para todos verem. João 19:19 nos conta que Pilatos mandou colocar uma placa sobre a cruz de Jesus com os dizeres: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Por meio de sua vida, morte e ressurreição, Jesus derrubou todas as barreiras que nos separavam. Já não somos mais estrangeiros, como está escrito em Efésios 2:19. Assim, agora vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por meio de Jesus, herdamos as bênçãos dos hebreus, as promessas feitas aos israelitas e a esperança carregada pelo povo judeu. Ele reúne todos nós, independente de onde viemos, em uma só família unida pela fé. Então, o que aprendemos hoje? Os hebreus foram a família cheia de fé que começou com Abraão, o homem que deu um passo de confiança e atravessou para uma nova vida com Deus. Os israelitas foram a nação da aliança formada por Jacó, moldada em 12 tribos e escolhida para viver como um povo separado para o Senhor. Os judeus foram aqueles da tribo de Judá, preservados através do exílio e da provação, e foi por meio deles que veio o Messias. E por meio de Jesus, o hebreu supremo, o israelita perfeito e o leão da tribo de Judá, todos nós somos bem-vindos à mesma promessa da aliança. Gálatas 4:28 nos lembra dessa verdade. Agora vocês, irmãos, como Isaque, são filhos da promessa. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Clique em curtir para que outros também ouçam este ensinamento. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas lições semanais baseadas na Bíblia. E nos comentários escreva: Eu sou descendência de Abraão por meio de Cristo. Até a próxima, que o Senhor te abençoe e te guarde enquanto você caminha na sua verdade. Shalom.